Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e estou a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Esta terça-feira foi a vez de o Banco de Portugal publicar as estatísticas de empréstimos e depósitos bancários relativas a janeiro de 2024. A evolução é medida através da taxa de variação anual. Ora, esta taxa conta apenas com o montante das transações, concessão e amortização ou reembolso de empréstimos e depósitos. Agora que já sabemos como é que se calcula a evolução dos empréstimos e depósitos, vamos aos resultados de janeiro de 2024. Os mais recentes números do Banco Central mostram que os depósitos de particulares cresceram em termos anuais, situação que não acontecia desde fevereiro de 2023. No início desse ano, os números dos depósitos começaram a descer, depois estabilizaram e agora a linha do gráfico, no início deste novo ano 2024, já nos mostra uma recuperação do valor dos depósitos dos portugueses. No final de janeiro, estes depósitos totalizavam 180,5 mil milhões de euros, mais 0,7 mil milhões do que em dezembro de 2023. Já os depósitos a prazo aumentaram 2,8 mil milhões de euros. Contudo, os depósitos de empresas tiveram um decréscimo anual de quase 5%, o mais acentuado desde novembro de 2013. Ou seja, enquanto os depósitos a particulares estão em expressa subida, os das empresas encontram-se agora a descer consideravelmente pelo terceiro mês consecutivo. Passemos então aos empréstimos. Os montantes do crédito para a habitação decresceram 1,3% em janeiro, mas os empréstimos ao consumo aumentaram 5,4%. Se compararmos estes valores com os da zona euro, os empréstimos para a habitação concedidos a particulares na Europa estão com uma taxa de variação negativa, mas menos expressiva do que a que se registra em Portugal. Já nos empréstimos ao consumo acontece o contrário. Portugal cresceu mais do que na zona euro. Em termos homólogos, o financiamento às empresas também derrapou mais em Portugal, caindo 1,5%, o que compara com um recuo médio de 0,5% na área do euro. É mais um episódio diário do seu podcast de economia e em altura de eleições nada melhor do que o convidar a ouvir o podcast Comissão Política. A ausência de Ventura ajudou a melhorar o último debate entre líderes partidários antes das eleições. E Rui Tavares introduziu a dúvida. Haverá 3 blocos políticos e não apenas uma divisão esquerda-direita? O convidado desta semana é Diogo Cavaleiros, o jornalista do Expresso que tem acompanhado a campanha do PS. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.